A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde. Seguimos por aqui no clima de aniversário, de comemoração. Afinal de contas, 1 ano do Muito Mais Saúde nesse novo formato. E é claro que a gente tinha que trazer aqui para bater um papo com a gente falar de saúde, para a gente levar dica para vocês, com certeza, mas também para falar da importância do Muito Mais Saúde, nada mais, nada menos do que Dentec, né? Patrocinadores oficiais do Muito Mais Saúde, apoiadores que acreditam nesse projeto, e não é de hoje, né? Não é verdade? Doutor Leandro, doutor Rafael, sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Tudo ótimo. Maravilha. Então, vamos falar um pouquinho desse projeto que começou com o doutor Norberto, né? Recebemos o doutor Norberto na semana passada para falar de 19 anos de estrada que ele teve. Ele deu o primeiro passo para levar essa informação para quem está em casa sobre saúde, e vocês participaram algumas vezes, não foi? Nossa, a nossa relação com a TV Zoom, uma relação já de muitos anos, e foi um desafio para a gente também, né? A gente, como profissionais de saúde, dentista, ir para frente da TV para tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento para aquela pessoa que está em casa e buscando, né, sugando alguma coisa, para aprender alguma coisa, para se entender um pouco melhor, né? Então, para a gente foi um grande desafio. A gente começou a fazer o programa da TV Zoom, Leandro estava até recordando agora aqui, o programa era ao vivo. Ao vivo, uma hora de programa. Uma hora de programa ao vivo, com ligações, as pessoas ligavam para fazer perguntas. Gente! Era divertido, né? Muito, muito o divertido. Tom Alberto sempre foi muito tranquilo. E a gente conduzia nervoso, bem, né, cara? Né? E Muito conduzia bem o tranquilo. programa. Pô, foi muito bom. Essa época foi muito boa. Dá recordação, porque nós éramos 2 garotos nessa época, né? Foi agora, nós somos um garoto. Mas foi uma época muito boa. A gente fez há muito tempo. A antiga Implant Center, né? E hoje da Dentec. E acaba que você aprende muita coisa, né? Verdade. Você fazendo aqui com vocês que são profissionais é outra história. Você sempre aprende um pouquinho mais de como você se comportar, né? Diante das câmeras. É uma troca. Verdade. Agora, doutor Rafael, foi uma coisa interessante. Como dentista, você está acostumado a lidar ali direto com o paciente, nesse trato, nessa conversa. Só que, de repente, está sendo filmado, está sendo transmitido, está chegando na casa das pessoas. Não, e interessante também é o seguinte, porque nós pegamos uma época que não tinha mídia social, né? Então... A TV era o canal. A TV era a TV, né? Porque todo mundo ficava conectado o tempo todo em televisão, né? Em Rede Globo, e a visibilidade era muito maior. E a gente andava na rua, as pessoas paravam a gente na rua em Friburgo. Olha, assisti seu programa na TV Zoom, e bababá, e comentar, o programa foi legal. Então, assim, a gente tinha uma resposta do público. Muito legal. E a gente também vivia muito na rua, assim, vamos tomar um cafezinho. E nessa aí, época a gente descia... Hoje não tem nem tempo, né, para descer para tomar um café. Não é tempo, nosso formato de trabalho mudou. Então a gente passa o dia inteiro dentro do consultório, a gente almoça no consultório, a gente lancha no consultório, para otimizar o nosso tempo, para poder dar mais atenção aos nossos pacientes. Lá atrás a gente tinha o nosso horário de almoço, então a gente descia, vamos almoçar num lugar tal, chegava na hora do almoço, encontrava um, encontrava outro, no cafezinho, sempre tinha um comentário, olha, ui. Aí a gente já andava na rua, Leandro, a gente tinha certeza quando a pessoa reconhecia a gente da televisão, passava se olhando assim, ó. Às vezes fala oi, você fala, gente, não conheço, mas ele está te conhecendo, ela está te conhecendo, isso é muito Você gostoso. imagina essas pessoas são super famosas, né? Deve ser uma coisa até chata, né, cara? Deve ter um momento Deve ser brabo, né? Deve ser brabo. Né? Loucura. Mas foi bom. Mas chegar até a casa das pessoas, levando informação de qualidade. Então, passaram por esse período aí com o doutor Norberto e agora veio essa nova versão, TV Zoom repaginada, com uma nova cara. E eu costumo dizer que foi desafiador quando eu recebi esse convite, porque de profissional da saúde para profissional da saúde é uma troca diferente.
Aí eu costumo brincar que eu me coloco no lugar de quem está em casa, lá no sofá, Sim, para sim, trazer a pergunta sim. para Que vocês, é bom. para a gente poder fazer essa troca, Mas né? aqui, ó, o mais interessante... Mas é muita responsabilidade, tá? Porque o doutor Norberto arrasa, 19 anos, né, gente? Não, mas o mais interessante é justamente isso. E a gente, na época, quando a gente começou a frequentar o programa, a gente sempre teve o cuidado de falar para o público leigo e não falar De para... médico para médico, de profissional de saúde para profissional de Não, a saúde. gente está aqui para falar para a pessoa que não entende de odontologia. Então, esse que é com linguajar mais fácil, sem falar termos técnicos, a gente sempre procurou fazer isso. E né, aí, Leandro? E a resposta era muito boa, né? Sim, com As certeza. pessoas compreendem aquilo que você está falando. isso é muito bom. De forma mais explícita, né? Mais fácil de se entender. É isso, mas foi bom, foi muito boa. E ainda é, né? Não é? Prazer vir Estamos aqui, né? É, com a Estamos baita aqui. apresentadora Ah, agora. obrigada. Chique, elegante, que conduz o programa maravilhosamente bem. Ai, muito obrigada. Eu tenho muito carinho em estar aqui também e é o que eu falo, aprender o tempo todo. Todo programa eu saio daqui aprendendo alguma coisa. Tenho as minhas curiosidades. Né? Cirurgia guiada, gente, eu tinha muita curiosidade, aprendi aqui. E aí a gente vai ouvindo os termos, vai ouvindo, né, a possibilidade, o caminho de tratamento, que eu acho sempre sensacional. Sim. E aqui a gente está sempre falando de saúde, a gente está falando de prevenção. E hoje a gente vai falar que a saúde começa pela boca, é isso mesmo? Essa expressão é real. É super batida essa expressão, a gente escuta falar isso o tempo todo, mas é exatamente É isso. exatamente isso. A nossa saúde começa pela boca, pelo que nós estamos nos alimentando, pelo formato que a gente, né, lida com os alimentos, o cuidado que a gente tem com a nossa boca de higiene. Né? Então, assim, realmente a gente tem que estar ligado, prestando atenção nos nossos hábitos. Então, assim, a boca é o início de tudo, né? Então, se a gente parar para pensar que nós temos 700 micro-organismos diferentes na nossa boca, mas eles são milhões. E são micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, né? Então, assim, a boca, o trato respiratório, o trato digestivo, todo ele existem bactérias que fazem parte disso tudo, né? Porta de saída da frente, de trás, tudo isso está totalmente interligado e contém bactérias que fazem parte dali. O grande problema é quando essas bactérias começam a invadir regiões onde não existem bactérias. Então, aí que começam os nossos problemas de saúde relacionados com infecções e uma série de coisas. E a boca, a gente tem diversas delas, né? E assim, quais os mais comuns que a gente pode falar? Quais os problemas mais comuns que a gente pode encontrar na boca? As doenças periodontais são bem frequentes, né? Muito, Onde muita existe, coisa. começa com uma gengivite, com uma placa bacteriana, um biofilme, e ela evolui para uma gengivite, depois para uma periodontite, e vai tendo uma perda óssea, e você às vezes acaba perdendo um elemento dentário sem uma cárie. Nossa. Porque você perdeu toda aquela estrutura de sustentação, toda a estrutura ali, aquele ali. osso alveolar que está em volta ali do dente. Isso acontece demais, é muito, né? É a muito mais comum, recorrente, de todas, é a mais comum de todas. Placa bacteriana, tártaro, problema de gengiva, a gengiva inflama, E aí, entendeu? aí, às vezes, quando vai procurar um atendimento, já... A gente costuma dizer lá na clínica lá que falar para o paciente, ó, você vai deixar de ser meu paciente, mas do periodontista nunca mais você vai deixar de ser. Porque a gente tem um periodontista lá nosso, né, o Vitor. E ele, do periodontista vai ser pro resto da vida. E tem que ser mesmo, Esse porque ele acompanhamento. controla, né? Faz um controle da pessoa, dificilmente vai ter problema se fizer o controle com ele direitinho. Fizer as vindas anuais, semestrais, aí você consegue controlar a doença. A periodontite. Tá vendo, gente? Eu tenho que aprender os termos, ó. É desafiador. Os nomes, né? Que às vezes você não fala todo dia. Qual é, assim, a gravidade, né? O que é mais grave quando a pessoa tem esse diagnóstico? É a perda do dente? Sim. E... É lógico, o risco de uma bactéria dessa entrar na corrente circulatória, na corrente sanguínea, e, você tem um quadro de septicemia, por exemplo. Através Sim, dessa infecção. como em qualquer lugar do corpo. Entendi. É fácil a gente entender isso, para as pessoas em casa entenderem um pouquinho mais. Vamos imaginar que a minha mão aqui, ó, a minha mão seja o dente que a gente está vendo na boca.
E meu antebraço aqui é a raiz do dente. Então, assim, a raiz do dente está escondida. Os nossos dentes, que a gente vê no sorriso, ele é como uma árvore, ele tem uma raiz lá dentro. Então, se eu tenho a minha mão aqui, que é o dente, aqui para baixo eu tenho a raiz. Em volta do meu dente aqui, eu tenho uma gengiva que sela. Sela o quê? As bactérias da cavidade bucal, que são normais na nossa boca, essa gengiva sela a entrada dessas bactérias. Toda vez que a gente escova o dente, a gente bagunça essa cadeia de bactéria. Então, as bactérias se formam em volta do dente, são bactérias invisíveis, a gente chama de biofilme. A gente escova o dente, a gente quebra essa cadeia toda de bactéria. Acabou de escovar o dente, ela começa a se formar de novo. Então, quando a gente pega um paciente que tem uma dieta irregular, que não escova o dente, ou que escova com muita pressa, essa placa bacteriana, ela começa a endurecer, e ela começa a virar um tártaro, começa a inflamar essa gengiva que está em volta da minha mão. Então, o primeiro sintoma é a gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, a gengiva inflamou, começa a sangrar com muita facilidade. Vai escovar. Escovei o dente, está sangrando os dentes? Procura cirurgião dentista. Passou um fio dental, está sangrando com muita facilidade, não quando você machuca a gengiva, né? Mas está sangrando com essa... Procura o seu cirurgião dentista. Então, a gengiva inflamou um pouquinho, ela já começa a dar uma soltada de volta do dente. Se você não procurar um atendimento para remover aquela placa da maneira correta, a bactéria começa a invadir a gengiva, porque a gengiva vai ficando frouxa. Em vez da gengiva ficar aderida como ela era, ela fica mais solta, as bactérias começam a invadir aqui, e aí a gente não consegue mais escovar o dente. Aí a gente sai de um quadro de gengivite e começa a ter os problemas periodontais. Com A certeza. escova de dente Já não tá chega lá mais no- lá. E aí começa a ter o quê? Vários focos de infecção na boca, né? A bolsa periodontal, ela tem bactérias ali e a partir de um momento aquela bactéria ela pode evoluir e começar a trazer consequências para o nosso corpo, além das consequências da boca. Sem dizer as infecções odontogênicas, e aí a gente vai longe, porque uma cárie, se você não cuidar de uma cárie, essa cárie invade a polpa do dente, né? E aí a polpa do dente, onde tem a corrente sanguínea, e aí aquilo pode evoluir para um abscesso dentário. Então assim, Às vezes a gente tem que vai estar... procurar ajuda, não pode nem mexer naquele dia, porque tá... Não pode, a gente tem que tratar primeiro a infecção. Então, os problemas periodontais, eles são uma preocupação e é um alerta sempre para todo mundo cuidar e se cuidar, porque não é um problema só dos nossos dentes. Ah, deixa meus dentes para lá, não é isso. Ah, eu já tenho um problema periodontal há anos e anos e anos, nunca tive nada. Ok, tudo bem. Mas uma baixazinha de imunidade sua, teve um resfriado, uma gripe forte, baixou a imunidade, uma bactéria dessa oportunista que cai na corrente sanguínea o tempo todo, ela pode viajar pelo seu corpo e trazer um problema articular para você, pode trazer uma infecção de ouvido, problemas mais graves no coração, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar realmente preocupado com a nossa saúde bucal. Até porque não tem que se pensar dessa maneira, né? Você detecta o problema, você tem que procurar um profissional, seja em qual área for, para pensar, que vou solucionar deixar, o problema. não tô sentindo nada, né? Vai Pô, vai deixando. deixar perder o dente por quê? Então não tem Verdade. como, tem que cuidar, não tem jeito. Então você tem que ter atenção nisso e procurar o profissional que você está acostumado aí, ou novos profissionais, não interessa, Você mas tem que- resolver. Você tem que se olhar, É. abrir a boca com uma boa luz em casa e olhar, tá tudo normal na minha boca, se tocar, entendeu? Sim. Como faz autoexame de autoexame mama, de mama, pinta. bota a mão A na pele, boca, né, que a gente pega, sempre tem tudo. alguma bolinha, tem alguma coisa diferente na minha boca, não é ficar paranoico. Mas, pô, você vai escovar o dente com pressa, no escuro? Não, abre, olha, passa o fio dental, o que está acontecendo na minha aquele boca? momento de cuidado, autocuidado. Exatamente. Tão necessário, exatamente. né? Porque E aí se não você não corre- fizer isso, quem vai fazer isso por você? É isso aí. Justamente. Não tem como. Não né? tem como. Vou chamar o intervalo rapidinho. Próximo bloco temos fotos. Temos. Por aqui com nós sempre certeza. temos materiais. Sempre tem. Gente, o intervalo é rapidinho. Já a gente volta. Não saia daí. Saúde.
Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Estamos de volta falando aí sobre um tema muito importante, falando da nossa saúde bucal, desse olhar, desse cuidado. Muito importante a gente ligar esse alerta, né, para as pessoas, porque é isso, no corre-corre, no dia a dia, não tenho tempo. Almocei aqui rapidinho, escovei o dente rapidinho e nesse rapidinho o cuidado vai ficando para trás, né, Verdade, gente? Verdade. Não pode, né? Então vamos seguir aqui perguntando o seguinte: quais as dores orofaciais mais comuns? As dores orofaciais mais comuns são elas. Primeiro, a cárie dentária, né? Você tem uma cárie, Que dói ali. uma cárie começa a causar a cárie vai evoluindo, conforme ela vai evoluindo, ela vai chegando perto de áreas mais importantes do dente e causam dor, né? Causa dor. Num dente vivo. Depois que esse dente morreu, a polpa necrosou, a gente pode partir daí e ter as dores por infecções odontogênicas, que causa dor. A bactéria começa a desenvolver dentro do dente, começa a causar uma infecção, a infecção começa a fazer uma pressão nesse dente, não tem para onde sair, porque o dente é uma estrutura extremamente dura, começa a pressionar estruturas e a gente começa a sentir dores, sentir dores. Dor mesmo. Outra dor orofacial que a gente tem Visto muito, principalmente depois da pandemia, são as dores provenientes do apertamento, do ranger dos dentes. Então a gente hoje já falou isso aqui na televisão com vocês, mas é sempre importante falar de novo. A gente cada vez mais recebe muita informação, muita coisa, muito estímulo, e as noites de sono estão ficando cada vez pior e as pessoas estão botando todo esse estresse para trás, esse estresse mental em cima dos dentes. E aperta, e a musculatura, o masseter, é o músculo mais forte que a gente tem no corpo humano, se não é o mais, é um dos, mas eu acredito que é o mais forte. E você imagina, haja dente para aguentar essa força. E aí você começa a desenvolver a musculatura cada vez mais, aquelas pessoas com masseter extremamente forte e apertando o dente. Então, assim, a gente tem pego pacientes que realmente dores na face proveniente de bruxismo, de apertamento. Entendi. Né, de E ranger começa a dente. sentir essa dor, não sabe às vezes o que está acontecendo. Exatamente. E muita gente tendo isso. Muita entendeu? gente. Muita gente. E outro dia a gente estava discutindo sobre isso, porque é uma coisa interessantíssima. A gente tem que pensar que nossos dentes não foram feitos para encostar. Nossos dentes foram feitos para encostar no momento da alimentação, ponto. Mas aí você fala assim, como é que a pessoa desenvolve então o masseter? Ele desenvolve esse masseter de tanto comer? Não. Se desenvolvesse de tanto comer, você pegava uma pessoa que faz caminhada, ele só caminha 5, 6 horas por dia. Você olha a perna dessa pessoa, não é uma pessoa com a perna forte. A pessoa com a perna forte é aquela pessoa que está na academia malhando. Aí sim, desenvolve. Então, como é que se desenvolve o masseter? O masseter se desenvolve no apertamento. Então, a musculação da boca ela é feita por você ficar apertando. Aí você desenvolve o masseter. Então, a primeira coisa a pensar é você mesmo começar a repetir para você que os seus dentes não foram feitos para apertar. Você mesmo começar a se policiar Para quando estiver fazendo isso. É o primeiro passo. Segundo é procurar a gente para poder dar a orientação correta de como conduzir o tratamento.
porque depende da noite, como, né? Sim, sim. A placa, tudo que a gente já Justo. conversou por aqui. Verdade. Né? Tem como... Agora, uma dúvida. A falta de um dente, né? Qualquer dente, ele causa algum problema de saúde pra gente? Tá faltando um dentinho ali atrás, deixa faltar e vai levando a vida. aquele caso do outro que não senti nada, vou deixando, né? A falta de um dente já começa a você desorganizar tudo aquilo que está certinho, né? Porque já começa os que estão ao lado querer fechar esse espaço, o que está em cima querer extruir, descer. E se um dente extrui nos movimentos mandibulares, você vai estar batendo cotidianamente naquele dente, já começa a gerar um monte de problema, te traz problema para articulação. Então, assim, tem inúmeros problemas que podem acontecer com a ausência de um dente, né? Mas tem solução, né? Tem Isso é o solução, que é o mais né? importante. Tá certo. Agora, o que é uma reabilitação oral e quais os benefícios para a saúde? Então, a reabilitação oral é você ter a chegada de um paciente com um caso muito difícil, muito complicado, com várias ausências, vamos dizer, por exemplo, ou com perdas totais dentárias numa parte superior. Então, um paciente que está no caos, em que você perde inúmeras funções, você perde a dimensão, você tem desgaste também de alguns, você vai perder a dimensão. Então, é você devolver para o paciente tudo aquilo que ele perdeu. De que forma? Seja com implantes, seja com cerâmicas, porcelanas, seja com resina onde tiver indicação, seja com tratamento periodontal. Quer dizer, é você devolver toda a saúde para o paciente que ele perdeu ao longo do tempo. Nós A temos gente fotos fica para doido. mostrar A gente trouxe alguns casinhos que a gente fez aí nos últimos meses aí. Esse paciente, por exemplo, foi um jogo de provisório, 12 horas atendendo esse senhor, super gente boa. No final do atendimento ele falou, gente, eu estou sem palavras para agradecer vocês. Olha. Porque eu estou muito feliz. Parece tô outra muito feliz. pessoa, né? O sorriso muda. Essa paciente também, ó. Gente, que sorriso bonito, Há né? quanto tempo sofrendo ali por uma ausência e sem coragem. Medo. Medo. E aonde eu vou procurar? O que eu vou fazer? Aonde eu vou ser acolhida? Sim, A gente vê tanta coisa hoje, tantos dentes artificiais na internet, tantas coisas grosseiras que as pessoas têm feito, tudo por dinheiro, sabe? Então, assim, até a escolha é uma coisa, sabe? Que a pessoa vai, escuta você, mas será que vai dar certo isso? E aí você consegue realizar isso, a pessoa realmente se encanta, fica feliz. Tem muita coisa para ser feito ainda, mas o pouco que a gente fez, a gente já conseguiu, transformou esse sorriso, já tá um conseguiu sorrisão. trazer um resultado muito bacana. E hoje é preciso entender que aquela odontologia antiga, de sofrimento, de dor, isso não existe mais. Isso não existe mais. Você vai sentar numa cadeira hoje, você vai fazer um tratamento completamente indolor. Com certeza. Não tem isso mais. Com certeza. Não tem sofrimento. Sem dúvida. Olha, e aí a gente está falando às vezes, não é de uma boca inteira, mas às vezes de 2 dentinhos. 2 dentinhos ali. Olha como é que muda completamente. Olha o sofrimento que uma menina passou durante uma anos graça e ela. anos e anos, e a gente conseguiu num Caso, atendimento. esse caso foi tão legal, né? Que quando a gente botou o espelho, ela teve uma convulsão de choro na mesma hora, de soluçar. Aí a Aí gente dá vontade de chorar junto. Não, mas 2 bocó. E aí, olha dois só, bocó ficam nós chorando estamos junto. falando... Só falando aqui já dá uma Olha emoção, só, imagina na hora. nós estamos falando de dente. Agora, olha como melhora o lábio. Exatamente. Olha aqui. Sim, olha. Não tem nenhum tratamento de lábio nisso. Só uma menina de 18 anos, cara. Gente, é verdade. Que sorriso lindo. Que coisa boa. Ah, isso não tem preço. Eu vou te falar. É encantador. Nós somos 2 chorões, né? Na verdade, eu me entreguei. Só falando aqui. Me entreguei. Nós somos 2 chorões. Na hora. Olha, gente. Olha que bacana. As fotos superiores. Paciente, a gente estava tentando entender por que ele tinha essa dentição cheia de desgastes, né, nos dentes. Depois nós conseguimos entender. Né, também. Ele fazia uso de muita suco de limão. Todo dia, limãozinho espremido, todo dia. Shotzinho de limão que o pessoal está tomando indireta, hein? Presta todo dia. atenção, hein? E olha só. A gente acredita que tenha sido isso. Era uma abrasão, ele super insatisfeito. E aí nós fizemos um tratamento estético, nesse caso, em cima e embaixo. Nesse caso ali, na foto embaixo ainda está de provisórios, mas na parte de cima já é tudo definitivo.
E ficou super felizão, super felizão. Gente, que... Aí a gente consegue ver, sabe, a naturalidade do trabalho, Sim. a riqueza que é para fazer de pintura, o cuidado que o Leandro tem de pintar esses dentes, entende? E mantendo, né, esse padrão E dele, você né? não precisar explorar uma cor tão branca demais. Exatamente. Tem uma galera que gosta muito, né? A Quando, me gente pede, olha assim e quando fala, me pede muito, eu faço, mas eu sempre oriento para não fazer tão Pra branco. não fazer tanto. Porque assim, a gente entende que... vamos realçar a beleza, né, do que tem. Exato. A gente entende que o bacana é você, a pessoa olhar para você, saber que você está diferente, mas não saber o que você fez. Exatamente. Isso que é o bacana. Isso é um mistério, né? É. Que a gente fala Mas a gente tem paciente que chega lá, eu quero Eu quero- branco Hollywood. É. Cara, branco Hollywood, Bronco, tudo branco bem, Hollywood. E pensar também que a gente não vai só restabelecer os dentes. A gente restabelece também o equilíbrio das alturas das gengivas, dos dentes que são iguais. Vizinhos ali, todo Esse mundo igual a junto. esse igual a esse, o canino igual a canino, e assim vai. Você consegue fazer o equilíbrio da gengiva também. Isso dá muita, Dá uma diferença, muita né? beleza. dá não muita só isso, beleza. como a dimensão vertical. O que é isso? A gente consegue alongar o rosto de uma pessoa. Olha, aí a pessoa falou, que isso? A pessoa diminuiu Ao longo do tempo. ao longo dos anos isso aqui, os dentes foram desgastados, a boca ficou menor. Você reabilita, você traz ele para uma posição nova, você alonga o rosto. Olha, Rejuvenesce. É Você, sensacional. É sensacional. você reverte o arco do lábio, que às vezes está para baixo, você com esse aumento, você diminui isso, ou reverte esse arco do lábio. E como é que faz isso? Detalhes. detalhes. Vai lá no consultório que a gente mostra. Detalhes. Ao vivo e a cores. Detalhes. Detalhes. A Detalhes verdade é que fazem existe, eu vou falar estão todos os dentistas, os profissionais que são sérios, mas a verdade é que a gente hoje tem muito recurso para ajudar as pessoas. É importante a pessoa dar o primeiro passo para entender o que nós estamos falando, porque até hoje, quando a gente recebe pacientes novos, eles ficam sem palavras. Inclusive, esse primeiro caso que a gente mostrou, eu teve uma hora que eu entrei na nossa CME lá, que está com a máquina fazendo uns dentes, e ele estava parado lá na sala de espera, porque a gente bota o paciente às vezes lá de fora, na sala de espera, para descansar um pouco. Às vezes eu recebo mensagens sai de pacientes falando, tô te vendo. Tô te vendo aqui. E aí, pô, o paciente estava ali, assim, ó, hipnotizado, Na vendo TV lá. os dentes dele serem feitos. Então, assim, isso é É demais. fantástico, né? Onde vai parar, né, isso Onde- tudo? É isso aí, muita modernidade. Gente, nosso tempo acabou. Ah. A gente fica querendo falar poxa muita coisa por vida. aqui. Mas é isso, né? A gente entregar essa informação. Falamos aí sobre, né, esses sorrisos que foram devolvidos. Mas o importante é que todo mundo com essa boca saudável, né? Sim. Todo mundo com essa boca saudável. E feliz, que colheita bacana. E feliz. Feliz. Muito bom. Trabalho maravilhoso. Muito legal. E a gente da Dentec também dá os parabéns para você e toda a Sim. sua equipe aí de bastidores que ninguém O consegue pessoal não ver, vê né? João, Mas Rafael, tem uma turma grande aí Duva, trabalhando. João Parabéns, Pedro, todo muito mundo. sucesso. Que sempre recebe a gente aqui de braços abertos, sem palavras. Isso aí não... Ai, que beleza. Bom E a gente demais. agradece, né, pelo apoio, porque a gente sabe que sozinho não dá, né, gente? Sozinho não dá. não somos ninguém. E às vezes a gente tem um projeto, a TV Zoom sempre teve esse projeto incrível e quis resgatar. E a Dentec veio e falou, com certeza estaremos juntos nessa missão. Sim, então, verdade. a É isso Dentec aí. faz parte aí dessa história Legal. há muito tempo. Aham. Não precisamos, para de falar negócio de anos, né? Mas muito obrigada. E vamos deixar aqui o contato da Dentec, até porque quem entra nas redes sociais da Dentec acaba vendo depoimentos, acaba entendendo como funciona também, né? É. Você sabe que essa coisa é interessante, né? A gente não consegue gravar o número de telefone da Dentec. Mas a gente vai botar Pode ir na no tela. Insta, Mas, vamos no Insta. entra, Coloca bota- aqui vamos colocar aqui na tela. Aí nessa Bota hora entra lá. Dentec. O Duva, coloca o telefone da Dentec aqui pra gente. Vai Que é a pegar galera ele, pra fazendo quem tá parte, gostando. né? Dentec. Bota Dentec no Dentec. Google aí. Dentec. E vai lá no Odontologia. Instagram, que tem muito Isso. material bacana. Tem muita coisa, E muita quando eu falei, o informação. pessoal manda mensagem que tá vendo, porque tem a TV lá, né? O pessoal Sim, tá lá. tem. Sim. E acaba transmitindo os programas Sim, que a gente direto. Sim, grava sim. por aqui. Muito Sim, legal. Muito Foi legal. A gente bacana bota a isso. legenda no programinha. E pronto, todo Pronto. mundo fica lá só prestando atenção. Ótimo, adorei. Muito obrigada mais uma vez. E obrigado é isso, a que a você. gente possa comemorar mais vezes aí essa Com entrega de informação
né, com carinho, com cuidado, faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Agradeço você. Obrigada. Gente, vamos ficando por aqui. Nossa, que mês intenso, né? Onde a gente comemora 1 ano desse novo formato, mas também de olho no passado, em toda a história, em tudo, né, que a gente já entregou por aqui. Nesse 1 ano, muita coisa aconteceu por aqui e a gente agradece sempre a você que está aí do outro lado, de olho aqui na telinha, pegando todas as informações e o melhor, cuidando da sua saúde. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima, hein? Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.